18 de agosto de 2014. São Paulo surpreende, vence Palmeiras, que soma a 9ª partida consecutiva sem vitória no Campeonato Brasileiro. Irresistível, Cruzeiro vence Santos por 3-0 e mantém a ponta da tabela. Corinthians esbarra mais uma vez no Bahia e perde chance de se aproximar do líder. Flamengo e Botafogo vencem e saem da zona de rebaixamento. O Usain Bolt vence prova no Rio de Janeiro e garante: vem a Olimpíada no Brasil. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Clássico Paulista que agitou o Brasileirão. Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, Palmeiras e São Paulo voltaram cheios de vontade e um gol de Allan Kardec aos 43 minutos do segundo tempo garantiu a vitória tricolor. Um gol cruel, viu? Já o Palmeiras completou 9 jogos sem vitória na competição e terminou a rodada na zona de rebaixamento. Reportagem Felipe Boril. Um clássico como Palmeiras e São Paulo sempre sai faísca. É muita rivalidade em campo. O problema é quando ela se transforma em violência. Relatos de uma confusão do lado externo do Pacaembu antes do jogo, entre os próprios torcedores do Palmeiras. Teve gente machucada. Foram com a cavalo para cima do povo, contra, inclusive com espada desembainhada. Foram literalmente para cima. A gente está numa guerra, o que é isso? Que é isso? Não tem nenhuma torcida adversária aqui. É brincadeira. Né? Eu acho que a questão é o seguinte, né? A violência fora do estádio, muita da violência é por culpa da polícia militar. Rivalidade que permaneceu com o atacante Allan Kardec. Pela primeira vez enfrentou seu ex-clube. Uma experiência natural, que se tratava de um clássico. Nos clássicos você tem que estar sempre motivado. Então, tenho certeza que também o torcedor são paulino está muito feliz com os resultados de hoje. Esquecendo as brigas, foi o Palmeiras que começou atrás do gol com o Henrique, fazendo o Rogério Ceni trabalhar. Não demorou muito e Valdívia, que estava bem no jogo, caiu. Teve que ser substituído. O Verdão sentiu a falta do chileno e foi o goleiro Fábio que acabou falhando. Jogou a bola nos pés de Ganso, que serviu o pato. Foi uma falha, ia fazer a bola longa, acabei pegando errado no meu pé e originou o primeiro gol. E no segundo, uma fatalidade, pra você ver como a fase não ajuda. Acabei fazendo a defesa, a bola bateu na trave, na minha mão e a bola entrou. O segundo já vamos mostrar, porque antes teve o pênalti duvidoso para o Palmeiras. A bola bate na mão de Edson Silva e Henrique empata o jogo. Bateu, é gol! Melhor na partida, o Palmeiras teve chance de virar o resultado, mas faltou sorte a Leandro e a Henrique. A gente até conversou isso, que a gente sai triste porque acho que não merecíamos, né, esse resultado. Acho que a equipe jogou bem. Felizmente conseguimos fazer o segundo gol e acabamos levando ali no final. Tá lembrado o segundo gol que o goleiro Fábio falou? Chegou a hora de mostrá-lo. A falta de sorte do Palmeiras não estava com o Allan Kardec, que fez o dele, o da vitória tricolor. 2-1 no Pacaembu. Voltamos a ganhar, que é muito difícil depois de uma eliminação como nós tivemos. A gente sabe que é duro demais você levantar o moral do jogador, mas isso nós fizemos muito bem ontem, conversando com eles e treinando também. E os jogadores estão de parabéns porque eles deram a resposta. O clássico é sempre um clima diferente, uma importância maior. Voltar a jogar um clássico no Brasil e vencer é uma sensação muito boa. Com essa derrota na tarde deste domingo, o Palmeiras somou 9 jogos sem vencer neste Campeonato Brasileiro. E a paciência de Ricardo Gareca parece estar no fim. Tenho experiência nesta situação, mas também tenho limites. Mis límites, por agora, no los analizo. Agora no los analizo. Mas eu tenho límites também. Por agora no, tem que estar tranquilo, salir de uma derrota
y bueno, y pensar que es lo mejor para todos. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu e o Flávio aqui na sexta-feira tínhamos a expectativa do que poderia ser esse clássico. E seria um jogo amarrado, seria um empate, e acabou sendo um jogo bastante movimentado. Primeiro tempo, muito fraco, as duas equipes pouco criaram. Já na segunda etapa, não. O jogo foi muito corrido, muito pegado, muitas alternativas. No início do primeiro tempo, enquanto o Palmeiras tinha o Valdívia, fez uma certa fumaça em cima do São Paulo, mas aí com 12, 13 minutos o Valdívia acabou se contundindo. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito da lesão do Valdívia. E aí o Palmeiras, mesmo com as suas limitações, foi uma equipe que parece que buscou mais a vitória, né? O Palmeiras foi a todo custo para tentar a vitória, teve oportunidades e aí faltou competência ao Henrique, que fez o gol numa cobrança de pênalti, mas desperdiçou um outro claríssimo. E o São Paulo, com os jogadores talentosos que tem, acabou definindo o jogo, né? Agora, o que me chama a atenção, Flávio, é o seguinte: eu não sou totalmente favorável à permanência do Ricardo Gareca, mas não concordo com essa declaração que ele deu no vestiário de que a paciência dele também tem um limite. Ora, ele foi contratado sabendo que tinha, né, que montar um time no meio do campeonato. A diretoria do Palmeiras deu as contratações que ele pediu, dentro da realidade do Palmeiras. E agora ele fala que tem um limite? Ele tem um limite, ele tem que levar esse time, fazer esse time jogar. Agora é com ele, né? Eu acho que seria um grande erro se a diretoria do Palmeiras demitisse o Gareca. Mas o Gareca pedir demissão ou deixar no ar, porque ele deixou aberta a possibilidade de conversar com a família e ver o que vai fazer. Ué, ele esperava o quê? Dirigir a seleção brasileira? Ele foi contratado para dirigir o Palmeiras, que está numa situação crítica, que precisava realmente se levantar dentro do campeonato, né? Não teria grandes contratações, contratou os jogadores que ele queria. Esse Tóbio que aí tá, foi ele que trouxe. Esse cara, ele parece que joga de calça jeans molhada, pô. Ele é duro, é grosso de bola. E aí, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas fiquei surpreso, né? E não admito essa ideia dele falar que vai pensar porque ele tem limite, ora. O Palmeiras é muito grande para você fazer um papelão desse, né, Gareca? Bom, boa tarde, Garrafa. Boa noite, né? Já está dia claro. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite. O São Paulo aproveitou bem essa instabilidade do Palmeiras, esse mau momento do Palmeiras. 2 falhas do goleiro. Coitado, acontece essas coisas, mas tudo está acontecendo com o Palmeiras. O empate já talvez não fosse nem justo para o Palmeiras. O Palmeiras jogou até mais bola do que o São Paulo. No entanto, o São Paulo aproveitou bem a situação, encosta nos líderes e o Palmeiras entrou na zona de rebaixamento. É um momento complicado porque o Palmeiras é um time difícil, está no ano de centenário, está no ano de eleições, mas eu entendo que é hora tem que baixar a poeira. Todo mundo, Gareca, direção, parece que hoje houve um abaixo-assinado de torcedores, até de alguns dirigentes. Nas 2 primeiras horas foram 300... eu assino também. 300, eu acho que tem que ficar, tem que seguir, porque o Palmeiras... A gente fala isso toda hora e cada vez o Palmeiras está perdendo mais, mas o Palmeiras tem cara de time. Ontem ele jogou bem. Sabe, uma fase, daqui a pouco isso passa. Não tem como não passar. Eu não consigo imaginar esse time do Palmeiras sendo rebaixado. Não tem cara disso. Mas o risco, Flávio, não é de demitirem o Gareca, é dele ele se demitir. Mas eu acho que ele foi no contexto de uma pergunta, salvo engano. Dizendo, olha, você acha que a paciência da torcida, a paciência da direção, a paciência de todo mundo vai acabar? Eu falei, eu também tenho os meus limites. O limite, né? Se o limite está acabando, sei lá. E ontem o pessoal levantou no Mesa Redonda essa comemoração do Henrique aí, que ele faz bem empurro. Estranho mesmo isso aí. Pode ser até que seja uma mania dele. Mas que é uma coisa estranha, é uma coisa estranha. Seria legal explicar, porque o Palmeiras precisa mais do que nunca de união, né? Porque a coisa tá feia. E talvez a explicação que possa ter aqui, não conversei com o Henrique, isso é uma dedução. Se você observar, o Henrique ele sai na direção da torcida do São Paulo. Quando ele encontra o Alione, aí ele vê, ele estava na direção do São Paulo, aí ele vai fazer a volta, né, para não dizer que o ambiente está rachado, mas que não, foi no eu acho que não está não, mas eu espero que não, mas era legal explicar mesmo, fica, né? Talvez isso, porque ele pode ver, naquela linha de fundo onde estava postada a torcida do São Paulo. Então ele percebeu e deu um break e foi para o outro lado. E o Valdívia também, aos 13 minutos, sentiu falta de ar, sentiu tontura, e aí parece que estava com uma fratura no nariz. Ele tem tudo. De uma pancada no treino da quarta-feira e... Também constatou-se uma lesão muscular na coxa direita, um estiramento grau 1. E não há previsão de retorno no mínimo 30 do Valdívia, dias. gente. No mínimo 30 dias. Estão falando 30 não dias. Dá para contar com o Valdívia. Ele não jogava desde 10 de maio, jogou... Mas jogou a Copa do Mundo, né? Gente... Pela seleção ele jogou, né? Jogou. Na seleção não sente dor no nariz, na hora de passear na Disney não tem dor nenhuma. Quer dizer, ele é um mico que o Palmeiras arrumou, é terrível. Não dá para contar com esse jogador. E ele aposta nessa história de 10, 12 minutinhos que ele joga e depois fica 30 dias de chinelinho.
pô, realmente, se o Valdir puder fazer um grande favor, o Palmeiras tirar o time, sabe? Pedir para ir embora. Esse tipo de jogador, o Palmeiras gastou uma fortuna com esse jogador. Talvez seja a contratação mais cara da história do Palmeiras e não dá retorno nenhum. Ele nem sabe o que ele tem. É o olho que dói, é o nariz que está quebrado, parece é a Maria coxa das que Dores, dói. aquela música Maria das Dores. Mas é uma Maria Dores que ganha uma fortuna, né? O Pierre, uma vez, ele se machucou e teve a dignidade de dizer, olha, eu vou renovar o contrato automaticamente por mais 3 meses, porque eu estou trabalhando, eu estou recebendo sem trabalhar. O Valdívia só recebe sem trabalhar e nunca se deu a esse trabalho. É vergonhoso o que acontece. É vergonhoso. E não dá, sabe? Chega uma hora que você precisa dar um basta nisso. É uma lástima que o contrato amarre tanto. Mas ele deveria ter a dignidade de tirar o time, sabe? Embora, livrar o Palmeiras desse mico. Porque ainda fica aquela coisa, mas ele jogou 2, 3 minutos. Pô, 2, 3 minutos, ganha uma fortuna por mês. Depois para 30 dias, aí vai voltar. Vai jogar mais 10, 20 minutos, 15 minutos e parar de novo. Pelo amor de Deus, o Palmeiras não consegue se livrar, é terrível. Olha, e os palmeirenses fizeram também um abaixo-assinado na internet. Né? Você falou, né, Garrafa, que tem 1.200 assinaturas já. Nas 2 primeiras horas já eram 300 e a tendência é crescer. Agora já todo são mundo entendendo que não é hora de trocar o treinador. Claro que não. Eu espero que o Gareca não vai sair, não. Né? Eu espero que ele continue o trabalho dele. Acredito também, daquilo que eu vi ontem, acho que o Palmeiras tem possibilidade, tem caixa para sair dessa situação. Acho. Tem caixa, mas não vai ser campeão brasileiro, mas também ele não tem dinheiro. O time do Palmeiras é um time barato. O time barato não vai ser campeão. Se livrando do rebaixamento... É o objetivo no campeonato. Claro, e o ano que vem o Palmeiras vai ter pela primeira vez com o Paulo Nobre 100% do orçamento, que ele está trabalhando com 30%, porque gastaram lá atrás com contratações erradas, dinheiro mal usado por direções antigas, e o Paulo Nobre está trabalhando com 30% do orçamento. O ano que vem ele vai estar com o clube saneado, com o dinheiro total, com uma equipe barata e podendo aí pensar maior, trazer jogadores maiores no esquema de produtividade, que é ótimo e que eu aposto muito. Acho que tem que ser assim para evitar os Valdivias da vida. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é a seguinte: você acha que o técnico Ricardo Gareca deve ser demitido do Palmeiras? Gente, vai colocar quem no lugar desse homem? E ainda mais com trocentos estrangeiros no time, todo mundo que ele trouxe, Garrafa. Não, já dissemos aqui, não. Não, tem que continuar o trabalho dele normal aí e fazer o time vencer. Agora é com ele. Amigo, pero que sim, pero que não... É necessário na vitória, não? E aí? Não, nem pensar, imagina. E se perder quarta-feira e perder também contra o Coritiba? O Palmeiras tem o Sport. Esporte, é jogo duríssimo. E lá no Recife, em Esporte, como ele fez. Depois tem o Curitiba, que é o último da tabela. Em São Paulo. Esse jogo é o jogo para fazer divisão de águas, né? Divisor de águas, eu acho. E não tem moleza. No Campeonato Brasileiro não tem moleza. É o que eu estou falando. O Gareca sabia o que estava pela frente. Agora fala, não, porque estou pensando, que não sei. Eu lembro uma vez, o Garrafa, que o Corinthians ficou 10 jogos sem ganhar. Se eu não me engano, era o Luxemburgo o técnico. Depois ele ficou 10 jogos sem perder. Aconteceu com o Tite também, no próprio Corinthians, com um tempão sem ganhar, depois um tempão sem perder. Mas quando o Palmeiras ganhar, quando quebrar esse tabu, quando as pernas, sabe, fixarem, e esses argentinos também ganharam um pouco mais de rodagem. O Palmeiras paga o preço de estar montando um time no meio do campeonato. O Cristal que estreou ontem no segundo tempo. E o Alione, jogou 3 jogos. O Alione, que é um jogador que a gente percebe que tem qualidade. O próprio que você citou, tá aí, chegou outro dia, complicado. Esse eu acho que não vai ter jeito, não. Não, tudo bem, mas ele está se livrando dos Mendietas da vida, dos Segures da vida. Não dá para acertar em todas as contratações. Os Valdivias da vida, sabe? Vai se livrando dessas tranqueiras só aí, rapidinho, né? João, e o Pato, que foi tão xingado, que foi tão contestado, agora é o artilheiro do São Paulo com 5 gols. Mas o Pato, com tudo que ele é, que ele é mimimi, tudo que ele é mimimi, ele sempre foi artilheiro onde ele passou. O Pato, ele é diferente, ele sabe jogar bola. Sabe, ele é mimimi, mas ele sabe jogar. Jogue então. Né? Jogue, caia na real, caia no mundo. Ele foi artilheiro do Milan o tempo inteiro que teve lá, ele foi artilheiro na seleção que estava lá. Mas ele é mimimi, ele é jogador de condomínio. Se ele deixar de ser jogador de condomínio... Que falaram que o maior sonho dele, numa resenha caboleirada, qual que é o sonho dele? Era pisar no tapete vermelho de Hollywood. A cabeça do Pato é essa. Que legal, eu acho muito legal. Pô, o grande objetivo da vida do cara, pô, o cara não disputou uma Copa do Mundo. Ver o Oscar. O cara não foi campeão do mundo. O sonho dele é pisar no tapete vermelho. Mas se ele ganhar um Oscar, vale a pena. É um Oscar, ele quer ser ator, ele quer ser ator, gente. Ele quer ser ator. Quando recebi meu primeiro Oscar... Então vai ser ator, pô. Vai ser ator, né, velho? Parou, né? E na Arena Corinthians, a Fiel fez a parte dela. Foram mais de 31 mil torcedores apoiando a equipe que tropeçou e acabou ficando no empate com o Bahia. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Contra os times com quem briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai bem obrigado. O problema é quando joga contra os times da parte de baixo da tabela. Quando a gente pega um time que está muito abaixo na tabela, eles vão jogar mais defensivo. E a gente tem a obrigação de sair para o jogo, então é mais difícil criar.
do que destruir, né? A história se repetiu na noite de sábado contra o Bahia. Na estreia de Gilson Kleina, o tricolor conseguiu complicar o timão. Saiu na frente com um gol de cabeça de Chiesa. Tomamos um gol, infelizmente, no primeiro tempo, que é uma desconcentração de todo o time. Mas agora seguir trabalhando, porque a gente não pode baixar a cabeça, porque tem um jogo importante contra a Goiás. Um gol levemente impedimento, né, pelo que eu vi agora. Não, impedimento é impedimento, não é se é assim, se é pouco, porque quando é a nosso favor, o pessoal fala que nós somos muito favorecidos, então eu tenho que bater nessa tecla aí. Até vou esperar, algo que é para ver se o pessoal menciona, porque quando a gente tem pequenos benefícios, o pessoal faz um estardalhaço. O gol do Bahia saiu pouco depois de Guerreiro ter tido a chance de marcar para o Corinthians. A bola saiu por um tris. Se não marcou, Guerreiro foi assistente. O cruzamento foi na cabeça de Gil, que empatou o jogo. O segundo gol do zagueiro nos últimos 2 jogos. Gil é um excelente zagueiro. Havia um tempo que a gente estava brincando muito com ele, que ele chegava bem na bola, mas que eu acho que o cabelo estava atrapalhando um pouco a velocidade do cabeceio, a qualidade do cabeceio. Ele quer melhorar sempre, todo dia. E é ótimo trabalhar com profissionais assim como ele. O Corinthians continua nas primeiras colocações da tabela, mas perder pontos contra times que lutam contra o rebaixamento parece ter virado a sina da equipe. Se quiser brigar pelo título, o Timão vai ter que mudar esse retrospecto. Claro que nos incomoda o nosso aproveitamento com equipes e eu falei isso durante a semana, de 11º a 20º, como mandante aqui, é o nosso pior aproveitamento, se separarmos por partes o Campeonato Brasileiro. Deixamos escapar aqui jogando em casa 3 pontos importantes. E, como você disse, pode ser que depois desses 2 pontos que perdemos hoje, depois podemos precisar. Mas agora esquecer. Outra preocupação do Corinthians é com o zagueiro Kleber. O jogador, que pertence a um grupo de investidores, deve receber nesta semana uma proposta de um clube europeu. Para ficar com ele, o Corinthians precisa cobrir a proposta. Bom, eu penso que não é hora do Kleber sair. Se queremos formar equipes vencedoras, e queremos aqui no Corinthians, acho que o jogador também precisa ter essa visão, seu representante e o clube. Porque senão, à medida em que você acha o jogador e ele cresce como o Kleber cresceu, está se afirmando e ele já sai, tem muita chance de você perder e o jogador também perder. O resultado ruim, alguns resultados. Esses resultados têm complicado a vida do Corinthians. E o cara fica bravo mesmo, né? Empata 1-1, não joga bem o gol no impedimento. O Mano tem razão de reclamar, é verdade. Quando é a favor do grandão, a gente corneta bastante mesmo, não só do Corinthians, né? Mas o Bahia, dessa vez, acabou tendo um favorecimento nesse lancinho. Mas o Corinthians jogou menos do que tinha que jogar, hein, Garrafa? Precisa jogar mais. O futebol do Corinthians não é aquele futebol que está convencendo a sua torcida. Né? Que nem, às vezes o time tá jogando bem, o resultado não vem, tudo bem, acontece. Agora, o Corinthians não tem sido um time convincente, um time que a torcida vai para a arena e fala, hoje vamos ganhar, como o Cruzeiro está fazendo. Né? Jogo em casa dificilmente vai perder ponto. O Corinthians já perdeu ponto em casa para Figueirense, Atlético Paranaense, Bahia e Botafogo. É muita coisa. É muita coisa. Se ganhasse metade desse, era líder. Líder, mas isolado. Você pode até dar uma gordurinha aqui. De 4 jogos, se você tropeçasse em 2, estava muito bem colocado. O Corinthians perdeu pontos importantíssimos dentro de casa e isso vai fazer a diferença lá dentro. O Mano precisa fazer esse time jogar mais. Eu acredito que o Corinthians tem potencial para jogar mais, mas não está jogando tudo que pode. Ô, Michele, e o nosso Petros está sendo julgado? Está sendo julgado nesse momento e agora os auditores começarão a votar. Então, daqui a pouquinho você vai ter em primeira mão aqui no Gazeta Esportiva. Eles ficam com aquela frescura, tem câmera para caramba. Vocês ficam com aquela aparência, são pavões, né? E como disse o Godoy, a sentença já está pronta. Nosso querido João Zaforlin, que é um grande advogado e um grande amigo, faz o trabalho dele, mas é tudo armação política antes. Tomara que o Corinthians tenha trabalhado bem, porque não adianta. O Corinthians já liberou o Marcelinho Carioca com videotape do Pica-Pau, porque a sentença já estava pronta. Então, a defesa foi o desenho do Pica-Pau, isso é verdade.
e já teve defesas brilhantes e não conseguiu porque o esquema lá é pesado. Tomara que o Corinthians tenha trabalhado bem. E o Zanforlin falou o seguinte: insistimos, que é o advogado do Corinthians, insistimos na absolvição do jogador. Se entenderem o contrário, que seja julgado como atitude inconveniente. Não é jogador para ficar 6 meses parado. Claro e ele disse que o tribunal está querendo transformar o Petros num facínora, como se ele fosse um jogador perigoso e tudo mais. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer em instantes aqui no Gazeta Esportiva. E o Santos, mais uma vez, não foi bem. Com o Mineirão quase lotado, o Peixe perdeu do líder Cruzeiro e somou a 3ª derrota consecutiva na competição. Veja os gols. Em tarde inspirada no Mineirão, o Cruzeiro saiu na frente do Santos logo aos 24 minutos do primeiro tempo. Marcelo Moreno desviou de cabeça e o goleiro Aranha aceitou. No início da segunda etapa, a jogada rápida do ataque da Raposa e conclusão do artilheiro do Brasileirão, Ricardo Goulart, 2-0. E aos 42 minutos, o contra-ataque puxado por Everton Ribeiro terminou nos pés de Júlio Batista, que escapou da marcação de Edu Dracena e fechou a conta. Cruzeiro, líder do Brasileirão, 3, Santos, 0. É o que eu tô falando, né? Se você for analisar o jogo Cruzeiro e Santos antes da partida, um jogo encardido, né? O Santos tá aí, não é uma equipe lá que tá brigando na parte alta da tabela, mas uma equipe que tem bons jogadores. Chegou o Robinho, deu mais qualidade. O que o Cruzeiro fez? Atropelou, passou como um trator. Esse é o papel do time que tá com o objetivo focado pro líder, de um time que tá ajustado, não é? Então, é isso que a gente está cobrando, teoricamente, do Corinthians. O Cruzeiro está nadando de braçada no Campeonato Brasileiro. Salvo algum problema no meio do caminho, e no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, como a regularidade fica muito evidente, daqui mais umas 6, 7 rodadas, ninguém pega mais o Cruzeiro, não. Caminhando do jeito que está, o Cruzeiro vai para mais um título brasileiro, não tenho nenhuma dúvida, hein? E o Santos gastando uma fortuna com o Leandro Damião e com o Robinho, toma de 3-0 do Cruzeiro. Sem desmerecer o Cruzeiro, que realmente é o melhor time, você tem toda a razão, mas para isso não precisa de Robinho e Leandro Damião, né? O Palmeiras tem um time bem mais barato. Para ganhar do Londrina, não precisa desses caras, eles precisam fazer diferença, eles custam muito caro. Acho que chegou a hora da gente cobrar os times com uma coisa profissional. Você investiu tão caro em Robinho e Leandro Damião, eles que façam diferença, senão é dinheiro mal investido. E o dinheiro dos clubes tem que ser respeitado. Afinal, eles estão pedindo isenção de impostos do nosso dinheiro. Querem pagar as dívidas deles com o nosso dinheiro. Pagando 750 pau por mês pro Robinho, pagando uma fortuna pro Leandro Damião e toma de 3-0 do Cruzeiro, quando for para jogar com o Londrina, não precisa desses caras. Eu levo meu time aqui da Aclamação e nós metemos 6 neles. Não é assim também, com o Londrina também não. Não é assim também. 6 nós, o campeão paranaense, ó. 3, vai. Então tá bom. Agora, só para em tempo ainda, viu, Flávio? A respeito de arbitragem, o Cruzeiro que foi prejudicado em outras arbitragens, o primeiro gol contra o Santos... É verdade. Estava impedido também. É verdade. Então, essa história de ficar reclamando, jogando para arbitragem, você perde aqui, você é prejudicado ali, mas você ganha a recompensa lá na frente, entendeu? Então, essa desculpa pro Corinthians também não vale, não. Só um 0-0 na rodada da Série A entre Vitória e Chapecoense no Barradão. Na Ilha do Retiro, Sport e Atlético Paranaense ficaram no 1-1. Nos outros jogos, destaque para a primeira vitória do Grêmio sob o comando de Felipão. O Flamengo vencendo o duelo dos desesperados com o Coritiba e o Botafogo passando a crise para o Fluminense no Clássico Carioca. Vamos ver os gols destas e de outras partidas. O Inter visitou o Goiás e levou 3 pontos importantes para o Sul. Pedro Henrique fez contra e acabou decidindo a partida. 1-0 Inter, vice-líder do campeonato. Fora de casa, o Flamengo venceu Coritiba e saiu da zona de rebaixamento. Falha do volante Baraca e gol de Everton. A derrota por 1-0 deixou o Coxa na última posição. O Grêmio venceu a primeira sob o comando do técnico Felipão. Contra o Criciúma, Luan, de pênalti, e Felipe Bastos, chutando cruzado, garantiram a vitória à equipe gaúcha, 2-0. O Atlético Mineiro foi até Floripa e Dátolo, de cabeça, fez 1-0 contra o Figueirense. Ainda no primeiro tempo, Leonardo Silva fez contra e empatou o jogo. No segundo, Diego Tardelli, batendo o pênalti, colocou o time mineiro em vantagem. Mas o Figueira foi buscar o resultado e chegou à igualdade com Cleiton, já nos acréscimos. E ficou assim, Galo 2, Figueira também 2. E em Brasília, no Clássico Carioca, o Botafogo marcou 2 gols num período de 3 minutos e matou a partida diante do Fluminense. Daniel e Zeballos marcaram e tiraram o fogão do Z4. 2-0.
Fred ainda teve a chance de diminuir de pênalti, mas ele chutou pra fora. Que fase, hein, Fred? É brincadeira, né? Feliz aniversário, Daniela Galhardo, esposa do Rodrigo Curti, mamãe da Manuela e do Guilherme. Toda a felicidade do mundo para você, Dani. E olha, tem o primeiro jogador aqui, Flávio Prado, disse o seguinte, no caso Petros, Felipe Bevilacqua. A FIFA deu 4 meses de suspensão por causa de uma agressão de um jogador, Soares, ao Chiellini. Voto na pena mínima de 180 dias ao Petros. É igualzinho, né? Um cara dá uma mordida no outro na Copa do Mundo e outro dá um empurrão, um encontrão com o árbitro que o árbitro nem percebeu e o cara dá esse tipo de voto. Eu estou falando, a sentença está pronta. Eles podem falar o que você quiser, mas eles abrem essas coisas antes. É terrível. Se fosse jogador do Fluminense, o Klaus já tinha tomado uma suspensão de 100 dias. Aí. Com o fim da 15ª rodada do Brasileirão, veja como ficou a tabela de classificação. Após 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é o líder com 33 pontos. Logo atrás aparece o Internacional com 31. O Corinthians é o terceiro colocado com 28 pontos ganhos. Fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores o Fluminense em quarto com 26 pontos, mesma pontuação do São Paulo em quinto com uma vitória a menos. Com 23 pontos ganhos estão o Atlético Mineiro em sexto e o Atlético Paranaense em sétimo. O Grêmio, oitavo colocado, e o Sport, nono, somam 22 pontos. Em décimo aparece o Santos, com 20 pontos. Também com 20 pontos aparece o Goiás, 11º na tabela. 4 equipes surgem com 16 pontos na classificação. Botafogo, 12º, Chapecoense, 13º, Flamengo, 14º e Criciúma, 15º. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento na 16ª posição com 15 pontos. O Palmeiras abre a lista da degola com 14 pontos, mesma pontuação de Figueirense, 18º, e Bahia, 19º. E a lanterna está com o Coritiba, que somou apenas 12 pontos até agora. 7 jogos movimentaram a 16ª rodada da Série B. O Luverdense perdeu do Náutico na Arena Pantanal por 2-0. O Boa Esporte fez 2-1 no Sampaio Corrêa em Varginha. Em Itápolis, o Oeste foi derrotado pelo Lanterna Vila Nova 3-1. Confira os outros gols. Jogando em casa, o Atlético Goianiense passou pelo Paraná. Júnior Viçosa fez 1-0 no primeiro tempo. Já no segundo, Thiago Alves deixou tudo igual no Serra Dourada. Mas Vitor Oliveira decidiu a partida a favor do Atlético. Final, 2-1. Em Campinas, a Ponte Preta venceu Joinville por 2-0 graças à dupla Rony e Rodney. Eles marcaram os gols do jogo e deixaram a Macaca na 8ª posição da Série B. O América de Natal visitou o Icasa e o nome do jogo foi ele, Rodrigo Pimpão. 3 dias depois de decidir a classificação do time potiguar para as 8ª de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, ele marcou os 2 gols da vitória do América nessa rodada da Série B. 2-0 e semana pra lá de iluminada de Rodrigo Pimpão. No encontro dos líderes, melhor para o Vasco diante do Ceará, Kleber marcou o primeiro e Douglas o segundo. O resultado manteve a equipe cearense na liderança, mas agora o Vasco tem os mesmos 31 pontos que o Vozão. A CBF realizou hoje um sorteio com os 16 clubes classificados para as 8ª de final da Copa do Brasil. Eles foram divididos em 2 grupos. De um lado, as equipes que disputaram a Libertadores deste ano e mais os 2 melhores do ranking nacional de seleções que estão entre os classificados, no caso Vasco e Corinthians. Do outro lado, ficaram os demais clubes. As equipes de cada chave foram divididas em duplas que só vão se enfrentar na final. Os jogos de ida devem acontecer nos dias 27 e 28 de agosto. No Bloco A, Grêmio e Santos se enfrentam com a primeira partida acontecendo em Porto Alegre. O vencedor desse jogo encara quem passar no duelo entre Botafogo e Ceará e o primeiro jogo é de mando dos cariocas. Ainda nessa chave, o Cruzeiro pega o Santa Rita e vai ter o primeiro desafio no Mineirão. Quem passar, encara o vencedor de Vasco e ABC, que terá o Clube Cruz Maltino como mandante da primeira partida.
No bloco B, Coritiba e Flamengo vão duelar por uma vaga na próxima fase. E o Coxa foi sorteado para ser o mandante do embate inicial. O vencedor encara quem passar do jogo América de Natal e Atlético Paranaense. E a primeira partida é de mando dos nordestinos. O Palmeiras vai receber em casa o Atlético Mineiro para o jogo inicial do duelo das oitavas. O vencedor dessa partida enfrenta quem sair vitorioso do confronto paulista entre Corinthians e Bragantino, e o mando do primeiro jogo é do Massa Bruta. A data, horário e local das partidas serão divulgadas em breve pela CBF. Beijo aqui, Fernando Camargo, sempre na audiência, parceiro, beijo pra você. E a dona Sebastiana, que hoje completa 73 anos de idade, está na audiência do Gazeta Esportiva. Dona Sebastiana, um beijo pra senhora, bem grande. O assunto agora é o Grand Prix de vôlei feminino. Depois de vencer o República Dominicana no sábado por 3-0 e a Tailândia ontem pelo mesmo placar, as meninas da seleção brasileira deixaram Bangkok e já estão no Japão para disputar a fase final da competição. Invictas com 9 vitórias e apenas 3 sets perdidos, as atuais bicampeãs olímpicas vão estrear na nova fase quarta-feira diante da Turquia. Depois elas enfrentam a China na quinta, a Bélgica na sexta-feira, Rússia no sábado e Japão no domingo. Elas estão que nem eu, trabalhando que nem doida. E o homem mais rápido do mundo, não é o Garrafa, é o Usain Bolt, que esteve no Brasil nesse final de semana, participou de uma prova em Copacabana e garantiu: vem aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, esteve nas praias de Copacabana ontem, participando da segunda edição do desafio mano a mano disputado no Rio de Janeiro. E Bolt mais uma vez mostrou que está com as pernas bem sincronizadas. Apesar de largar mal, o raio jamaicano se recuperou e venceu sem dificuldades a prova dos 100 metros com o tempo de 10 segundos e 6 centésimos. O único brasileiro na disputa, Jefferson Lucindo, ficou na terceira posição. Após a cerimônia de premiação que sagrou Bolt bicampeão da prova, o atleta mais uma vez foi destaque. Perguntado se ele estará na cidade daqui a 2 anos, quando acontecerão os Jogos Olímpicos do Rio, Bolt não titubeou. Sim, todo mundo sabe que estou vindo para 2016. Certo, pessoal? Não existe dúvidas. Estarei aqui, não se preocupem. Às vésperas do início do US Open, uma notícia ruim para os fãs do tênis. O número 2 do mundo e atual campeão do Aberto dos Estados Unidos, Rafael Nadal, lindo gato selvagem, anunciou hoje que não disputará o último Grand Slam da temporada. Ele não se recuperou da lesão no punho direito que prejudica ele desde o torneio de Wimbledon no início de julho, quando ele foi eliminado ainda nas oitavas de final. Desde então, o Nadal não conseguiu voltar às quadras. E o São Paulo comemora a importante vitória no Clássico diante do Palmeiras por 2-1 e já começa a pensar aí no confronto contra o Inter, quarta-feira no Beira-Rio. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira tricolor. O São Paulo tem 4 desfalques confirmados para quarta-feira, jogo contra o Internacional no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Luiz Fabiano, que já treina fisicamente ao ar livre no CT da Barra Funda, mas que ainda não está totalmente recuperado de lesão na coxa. O volante Souza, que levou o 3º cartão amarelo. O zagueiro Antônio Carlos, com desconforto na panturrilha, além do lateral direito Douglas, que, segundo o departamento médico do clube, também sente dores musculares. Motivo extra para que Douglas esteja de molho é a negociação com o Barcelona, muito bem encaminhada, segundo o vice-presidente tricolor. Douglas não foi ainda, mas está indo. Por quanto? Está indo. 6 milhões de euros. A negociação foi fechar quando? Deixa eu ver aqui. Nos próximos 3, 4 dias. Nos 3, 4 dias nós fechamos. Está no finalmente. Outro titular que pode desfalcar o São Paulo nesse meio de semana é o Rogério Ceni, que se machucou no clássico diante do Palmeiras. Nessa imagem exclusiva da TV Gazeta, você vê o goleiro mancando levemente e levando a mão à parte de trás da perna direita ao caminhar pelo túnel do Pacaembu após a partida. Na saída, ele conversou rapidamente com a nossa reportagem. Sentiu uma beliscadinha na coxa aí, cara?
É uma fisgadinha. E que lance que foi isso? Foto com a camisa, por favor. Já tava doendo um pouquinho, né? Mas cortou, saiu, cuidado. O menino saiu, cortou pro lado, cortou, arrancada deu uma puxadinha. É músculo, né? Sempre músculo é complicado. Você nem dizer que é alguma coisa muito grave pelo que ele sentiu ou que não é. O exame nesses casos é importantíssimo para você ter uma noção de gravidade e de extensão do período de afastamento. A situação do Rogério Ceni hoje é a seguinte: está sendo avaliado, é dúvida e talvez treine amanhã. Bom, última notícia nesse momento, o julgamento do Petros, 2-1 pela absolvição do jogador. Na verdade, um aqui está votando por 4 partidas de suspensão. Desqualificação do artigo. E desqualificando o artigo. Um outro vota por apenas uma partida de suspensão e tem um aqui que votou por 180 dias. Os dois aceitaram a desqualificação e o outro palhacinho aí está achando que ele deveria ser crucificado, botar ele numa cruz, pregar e tal. Ele devia ter mordido, né, o juiz e arrancado o pedaço da perna. Tem que morder ele. Bom, mas eles estão vislumbrando aqui que não houve uma agressão aqui no caso, ótimo, por enquanto. Ainda bem, estão fazendo uma coisa decente uma vez na vida. Vamos ver com relação ao São Paulo, o Rogério está com essa dificuldade. E não é saiu mais um, peraí, Flávio, vamos olha lá. aqui, tecnicamente não posso dar uma pena inferior a 180 dias, esse é o meu voto, Valede Perry. Não me pareceu... Perry, isso. Valete Perry. Não me pareceu involuntária a atitude do atleta. Para mim ficou bem claro que ele desvia a trajetória porque ficou aborrecido. Não foi um simples empurrão, foi uma agressão. Então tá 2-2. 2-2. Tá um clássico lá, hein? E ainda ele pediu também uma multa de R$10 mil para o Santos pelo arremesso do copo d'água e uma advertência para o Alisson, um jogo que já foi cumprido. O pai dele foi um dos caras que fez o Código de Justiça Esportiva e ele era chamado para todos os casos graves e perdia todos. E nossa senhora, saiu. O auditor Douglas Blackman acompanha inteiramente o relator em todos os 3 casos, absolvendo Santos e Alisson e pedindo 180 dias de suspensão para Petros. Agora está 3-2. 3-2. Ai, gente, é muito voto. Estou muito tensa aqui com isso. 3-2. Que absurda essa votação. Você vê quantos juízes são, né? Bom, daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Daqui a pouco é do Corinthians, que ficou no empate com o Bahia em 1-1 e agora começa a se preparar aí para enfrentar o Goiás quinta-feira em Itaquera. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfo tem as informações do Timão. Boa tarde, mano. Tudo bem? Mais ou menos, né? Já se ganha, tava bem. Novamente, o Corinthians perdeu pontos importantes atuando em casa. E mais uma vez, para uma equipe que está na parte de baixo da tabela. Esse fato vem incomodando a comissão técnica e os jogadores. Eles sabem que precisam melhorar para alcançar o líder Cruzeiro, que aumentou ainda mais a vantagem na tabela de classificação. Até agora não vi um time jogando muito bem, ganhando todos os jogos. Cruzeiro é um time que praticamente tem ganhado todos os jogos, mas não tem todos os jogos jogado bem, a meu parecer. E bom, nós contra a Bahia não podemos dizer que a primeira parte jogamos um bom jogo, mas tivemos muitas chances de fazer gol. Tomamos infelizmente um gol que a gente não poderia haver tomado porque a gente na bola parada é muito forte. Então, Corinthians tem que se acostumar quando a gente não pode jogar bem a dar uma pressão mais forte ainda para os times se atrapalhar e a gente fazer o gol rapidamente, né? Durante a coletiva, o atacante chegou até a brincar. Contra o Corinthians, os times suam sangue. A gente, como você falou, já fez muitos bons jogos com times muito grandes, mas infelizmente a gente acaba pecando com os times que aqui ou vocês falam que são pequenos, mas para nós não são pequenos. Eu já falei muitas vezes que com o Corinthians eles dando a vida. E neste meio de semana o Timão volta a jogar em sua arena e o Goiás não vem se destacando no campeonato. Hora de abrir o olho e, se precisar, jogar feio mesmo. A gente acho que acostumou e já se entrosou bem jogar no Arena Corinthians. E eu acho que é muito gostoso jogar aí. Acho que todos os times sentem a pressão.
Então, a gente tem que sair do primeiro minuto, atacar e saber que a gente tem que ganhar. Assim, jogando feio, os torcedores corintianos têm que nos ajudar, porque a gente precisa dos 3 pontos, não interessa jogar bonito, né? Última notícia, Petros punido com 180 dias de suspensão, inacreditável. Agora o Corinthians vai apelar ao pleno, onde existe a possibilidade, Pascoal, o corintiano está tenso aqui, de redução dessa pena de 180 dias pela metade ou até mesmo ser absolvido. Vamos torcer, Garrafa, Flávio. Fica aí a decisão na justiça, o Petros se envolveu nessa onda aí, a gente sabe que além do tribunal tem muita coisa por trás disso, outros interesses, como aconteceu com o Portuguesa e Fluminense naquele caso, que já foi pronto, a decisão já estava pronta, ficaram lá 2 horas falando, né? Então tem muita coisa, o Petros não tem nada a ver com a história, mas talvez o Petros pague por hoje ser jogador do Corinthians. Tem aquela história do André ser oposição e tal. Olha, Tribunal de Justiça de Futebol não é sério, é tudo esquemão. Se fosse jogador do Fluminense, o Klaus estava condenado a 500 dias. Pode ter certeza. Não são sérios, é coisa já armada e já montada. E o Corinthians tem que reagir, tem que ir para o pau, tem que tentar fazer o que for possível. Agora, vai contar com quem? Com a Federação Paulista de Futebol, que é do mesmo esquema, que é do mesmo grupo. Aliás, quem é o presidente da Federação Paulista de Futebol? O cara que o André está querendo detonar. E aí podem ligar uma coisa com outra. Que é o novo presidente da CBF, é o futuro presidente da CBF. Uma coisa nojenta o tal do tribunal. É uma coisa nojenta esse tal tribunal. Nossa. Eles consideram essa situação o mesmo... olha só, o Soares numa Copa do Mundo morde um cara e pega 4 meses. Eles meteram 6 no Petros. Pode um negócio desse? Por um empurrão. É ridículo. Mas é o tal do tribunal que se defende. Subjetivo. Que muita gente defendeu naquele esquema da Portuguesa, aquela armação toda lá com o Fluminense. Ou seja, é assim que funciona. E mesmo o tribunal que usou 2 pesos e uma medida única para o caso da Portuguesa, né? Aquele caso da Portuguesa e Fluminense. Fluminense também teve jogador ilegal. O Fluminense foi absolvido, a Portuguesa não. A Portuguesa era a primeira vez que ela caiu, o Flamengo tinha um jogador irregular, eles acertaram. É tudo esquemão, gente. Então o Corinthians tem que tentar ir pro pau. Agora vai fazer como? É complicado. Não considera a coisa séria. Não é julgamento técnico, é armação. É aquele esquema que... Não é justiça. Não é justiça. Papagaira toda. Colocar a mão, colocar o futebol na mão desses palhaços, é isso que dá. Tem que ser uma coisa sumária. Se isso for caracterizado como uma agressão real, que não é, e é só você ter um pouquinho de boa vontade de você ver que não é, o cara tem que ser punido. Se não for, ele não pode ser julgado como uma agressão. Só que você não pode dar para esses palhaços esse poder. E se dá aqui no Brasil, vai fazer o quê? Que é isso. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que o técnico Ricardo Gareca deve ser demitido do Palmeiras? Não! 78% dos votos. O programa de hoje fica por aqui. Olha, a gente se encontra a seguir no Jornal da Gazeta. Vou falar lá sobre esportes. Eu espero você. E amanhã, meio-dia não, 11h45 no Super Esporte. Eu te espero. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço. Tchau.